A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Verdadeiro. Essa regra está expressamente prevista no artigo 50 da Constituição Federal, que diz: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que visa o fim do voto obrigatório para maiores de 18 anos, ao ser subscrita por 27 senadores, não atende ao número mínimo de assinaturas exigido pela Constituição Federal para sua apresentação. Falso. O artigo 60, inciso 1, da Constituição Federal exige a subscrição de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Como o Senado Federal possui 81 membros, 1/3 corresponde a 27 senadores. Portanto, 27 senadores é o número mínimo exigido. Um juiz recebeu propina e, para esconder o dinheiro, simulou uma venda. Ele responderá pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Verdadeiro. O juiz cometeu corrupção passiva ao aceitar a propina, em seguida, lavagem de dinheiro ao tentar esconder a origem ilícita desse valor pela simulação da venda. A lei brasileira permite punir a autolavagem, ou seja, o próprio autor do crime original também pode ser punido por tentar limpar o dinheiro sujo. Pompeu Magno esfaqueou Júlio César com a intenção de matá-lo. Júlio César foi para o hospital, mas morreu por erro médico durante a cirurgia. Mesmo assim, Pompeu Magno deverá responder por homicídio tentado, já que a morte ocorreu por uma causa independente, erro médico. Falso. Argumenta-se que a necessidade de atendimento médico, e, com ela, o risco inerente de complicações ou erros, ainda que por imperícia, é um desdobramento causal normal e previsível da conduta violenta inicial. Não é uma causa totalmente extraordinária e imprevisível que romperia o vínculo causal. O agressor que esfaqueia alguém assume o risco de que a vítima precise de socorro e que, nesse processo, possam ocorrer intercorrências que levem ao óbito. No direito penal, tanto a tentativa quanto o crime impossível resultam na não consumação de um delito. Devido a essa semelhança, a doutrina às vezes chama o crime impossível de tentativa inadequada ou inidônea. No entanto, o Código Penal brasileiro adota, para a tentativa, a teoria subjetiva e, para o crime impossível, a teoria objetiva pura. Falso. O Código Penal brasileiro adota a teoria objetiva, ou objetiva temperada, para a tentativa, que exige o início da execução do crime e a não consumação por fatores externos. Para o crime impossível, adota a teoria objetiva pura, que não pune se o meio ou objeto são absolutamente ineficazes, ou seja, se não há risco real ao bem jurídico. A folha de antecedentes criminais não é documento hábil para comprovar os maus antecedentes e a reincidência. Falso. Na verdade, a folha de antecedentes criminais é o principal documento que indica o histórico criminal de alguém. Para realmente comprovar maus antecedentes e reincidência, que influenciam a pena, ela é complementada por certidões de trânsito em julgado das condenações, que confirmam que as decisões são definitivas. Ambas são essenciais nesse processo. A lei brasileira somente é aplicável à contravenção praticada no território nacional.
Sim, a afirmação está correta. De acordo com o artigo 2º da Lei das Contravenções Penais, a lei brasileira só se aplica a contravenções praticadas no território nacional. Isso significa que, diferentemente dos crimes, as contravenções penais não possuem a aplicação da lei brasileira com base no princípio da extraterritorialidade. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa de contravenção com a pena correspondente ao da consumada, diminuída de 1 a 2/3. Falso. A legislação brasileira, em geral, não pune a tentativa de contravenção, mas sim o crime consumado. A punição para a tentativa de crime, em geral, é a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3, como estabelecido no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal. No entanto, para as contravenções, a regra é a não punibilidade da tentativa. No que concerne à legitimidade para propor ações de controle abstrato de constitucionalidade, faz-se necessário que a entidade possua associados ou membros em pelo menos 9 estados da Federação, para, assim, ser considerada entidade de classe de âmbito nacional. Verdadeiro. Para que uma entidade de classe, como associações ou sindicatos, seja considerada de âmbito nacional e possa entrar com ações diretas de inconstitucionalidade, ADI, ADC, no STF, ela precisa ter associados ou membros em, no mínimo, 9 estados da Federação. Essa exigência é um critério definido pelo próprio STF em sua jurisprudência para garantir a representatividade da entidade. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, não declarando expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Falso. É o oposto do que está expresso na súmula vinculante número 10 do STF. A cláusula de reserva de plenário não se limita à declaração expressa de inconstitucionalidade. Ela também abrange o afastamento da incidência de uma lei ou ato normativo. Ou seja, mesmo que um órgão fracionário, como uma turma ou câmara, não diga esta lei é inconstitucional, mas simplesmente decida que a lei não se aplica a um caso específico porque a considera incompatível com a Constituição, ele estará, na prática, controlando a constitucionalidade, com isso, violando a reserva de plenário.